Olá, seja muito bem-vindo ao Contribuinte Cast, o podcast do contribuinte. E eu sou Ragélia Canavati e estou aqui com vocês em mais um episódio, mais precisamente o nosso 38º episódio. E o tema escolhido para que eu pudesse aqui estar tratando com vocês é nada mais, nada menos que ele, o IPI. E já que você se interessa, é curioso sobre este imposto, que tem como uma função também a função da extrafiscalidade, eu já convido você a permanecer comigo aqui neste episódio, porque eu tenho certeza que, além de todo o conteúdo, eu ainda vou te revelar alguns itens do dia a dia que você, contribuinte, ou você, advogado tributarista, precisa saber. Então é isso. Fica comigo. E já que vamos falar sobre o IPI, nada mais justo do que eu esclarecer para vocês o significado dessa sigla. IPI, gente, significa Imposto sobre os Produtos Industrializados. E ele tem como fato gerador algumas hipóteses de incidência. E aqui eu já destaco desde logo que existem duas principais hipóteses de incidência da ocorrência ali do fato gerador do IPI. A primeira delas é sempre na importação, ou seja, quando a gente fala sobre importação, lembre-se sempre de algo chamado desembaraço aduaneiro. E isso é um reflexo, isso é um procedimento fiscal sobre todos aqueles produtos que estão sendo importados que tem aí uma procedência estrangeira, tá bom? E tem também a hipótese sobre aquela que recai, que é justamente a operação interna, ou seja, a saída do produto daquele estabelecimento industrial ou mesmo aquele que é equiparado à indústria. Então já fica aí a dica. Agora, se você já conhece e já consegue identificar o fato gerador do IPI, é claro que o nosso próximo passo é sempre descrever quem é o contribuinte do IPI. Entenda que a obrigatoriedade do recolhimento desse imposto, ele leva, a figura sempre do contribuinte ou aquele responsável tributário que ali está sendo destacado no nosso Código Tributário Nacional. Agora, eu vou te revelar aqui quem são aqueles contribuintes que são obrigados a realizar o pagamento desse imposto, na figura de contribuinte, viu? O primeiro deles é sempre o importador. Lembra que eu falei que a primeira hipótese de incidência é a importação? Pois é. Se a primeira hipótese de incidência para o fato gerador do IPI é a importação, é lógico que o contribuinte obrigado a realizar o pagamento do IPI vai ser o importador. Agora, em relação sempre, gente, ao fato gerador que está sendo decorrente ali do desembaraço aduaneiro do produto de procedência estrangeira, tá? Agora eu destaco uma outra situação muito importante que eu preciso aqui estar te revelando, que é justamente um outro obrigado ao pagamento do imposto, que é o industrial, já em relação aí ao fato gerador, que é a decorrência, é claro, da saída do produto daquele estabelecimento industrial. E aqui, quando eu falo isso, é sempre, gente, em relação aos demais fatos geradores que são decorrentes de atos que possam ser praticados pela indústria, tá? Uma outra situação que eu quero destacar aqui para vocês é em relação àquele estabelecimento que é equiparado à indústria. Logo, a gente tem aí este estabelecimento
como contribuinte do IPI. Por quê? Porque em relação ao fato gerador, que ali está sendo relativo aos produtos que dele saírem. Por quê? Porque aquele estabelecimento, teoricamente, ele está ali sendo equiparado a uma indústria. E assim, todos aqueles fatos geradores que são decorrentes de atos que esse estabelecimento venha a praticar, ali sim está a característica exata do nosso contribuinte, que é obrigado ao pagamento do imposto. Agora, tem uma questão muito importante que eu preciso aqui destacar. São contribuintes também do IPI todos aqueles que consumirem ou utilizarem com uma outra finalidade, gente, ou remeter a uma pessoa que não seja empresa, nem jornalística, nem editora, aquele papel que é destinado à impressão de livros, jornais, periódicos, quando ali ele for alcançado pela imunidade que a nossa Constituição Cidadã, ela revela. Então, para isso aqui, a gente já tem a figura do contribuinte autônomo, que é justamente qualquer estabelecimento de importador, seja ele indústria ou seja ele comerciante, em relação a cada fato gerador que decorra daquele ato ali que ele venha praticar. Então já fique esperto em relação a fato gerador e contribuintes, porque você, mero contribuinte, também pode ser o contribuinte do IPI, viu? Agora, que nós já falamos sobre o fato gerador, os contribuintes, é claro que eu preciso também aqui de destacar para vocês a questão da base de cálculo. A base de cálculo, gente, do IPI, nada mais, nada menos do que ela possui dois tipos, na verdade, ali, de situação que você pode enxergar ali a base de cálculo desse imposto. Por quê? Lembra sempre que quando haverá duas hipóteses de incidência para a prática do fato gerador do IPI, sempre vai haver também a questão da base de cálculo. Então, é muito importante. Para as operações internas, a base de cálculo do IPI sempre, gente, vai ser aquele valor total da operação, que vai decorrer ali da saída do estabelecimento industrial ou aquele equiparado à indústria. Não esqueça do equiparado à indústria, tá? Agora, uma outra situação que eu também aqui já te revelo qual é a base de cálculo é sobre a importação. Por quê? Porque a base de cálculo do IPI em relação à importação, ele sempre vai ser o valor que vai servir ou que deveria servir, né, de fato, de base para o cálculo daqueles tributos aduaneiros. Ou seja, na ocasião do despacho, né, ali que a gente fala, existe um despacho de importação, vai ser acrescido o montante de todos aqueles tributos e os encargos cambiais. Por quê? Porque a gente está tratando aqui de uma importação. É lógico que se nós estamos importando, é claro que deve haver aí uma alteração em relação à questão das moedas, como por exemplo, se você está importando determinado produto dos Estados Unidos, você precisa, primeiro, antes de realizar esse cálculo, fazer a conversão do dólar para o real e assim sucessivamente em relação às outras moedas. Agora, já que nós superamos esses pontos importantíssimos do IPI, a alíquota, gente, é algo muito importante também. Por quê? Porque lembre-se da minha primeira informação. O IPI é um imposto que tem uma função não somente de arrecadar, como também ele possui aí uma função extrafiscal. E essa função extrafiscal, ela é trazida lá na nossa Constituição Federal. E eu já digo mais, é uma exceção ao princípio da legalidade. Logo, não se espante se você verificar a questão do poder executivo, o chefe do poder executivo emitir um decreto para redução da alíquota do IPI. Não se espante com isso, porque o IPI é uma exceção ao princípio da legalidade. Se é exceção ao princípio da legalidade, é claro que nós estamos aqui falando que nem sempre
alterações realizadas sobre o IPI vai ser por meio de lei. Pode sim haver um decreto do chefe do Poder Executivo. E quando eu falo isso, é claro que eu já estou mencionando aqui para vocês a questão da extrafiscalidade desse imposto. Por quê? Porque de acordo aí com as questões cambiais, com as questões econômicas do Brasil, pode o chefe do Poder Executivo, como está previsto na nossa Constituição, no artigo 153, parágrafo 1º, observe lá, que o chefe do Poder Executivo ele poderá realizar ali algumas alterações de alíquotas. Por meio de quê? Por meio de decreto, tá? Então já fica aí a dica para uma consulta à nossa Constituição Federal. Agora, sobre, de fato, as diversas alíquotas que o IPI ele possui, gente, o IPI, as alíquotas, para que você possa entender como funcionam essas alíquotas do imposto sobre os produtos industrializados, é necessário que você entenda a TIP. O que é a TIP? É a tabela de incidência do imposto sobre os produtos industrializados. Então, como eu estou falando isso aqui sobre essa tabelinha, já fica aí o convite para que você acesse o site da Receita Federal para baixar essa tabela. Não esqueça disso, viu? Agora, já que nós superamos a questão do fato gerador, dos contribuintes, da base de cálculo e da alíquota, é necessário que nós possamos também avançarmos. E a gente vai avançar através de um conhecimento que eu vou passar aqui para vocês, que se chama o período de apuração. Então, aos meus colegas contadores, eu já faço a referência aqui em relação a essa importante situação que nós chamamos de um procedimento fiscal, que é justamente a apuração do imposto. Para que você entenda sobre essa questão de apuração, período de apuração, é necessário que eu diga desde logo para você que o período de apuração do IPI, ele sempre vai ser incidente nas saídas dos produtos dos estabelecimentos industriais ou mesmo aqueles equiparados à indústria. Ele sempre vai ser mensal. Toda vez que ocorrer um estabelecimento industrial ou equiparado à indústria, a apuração será mensal. Lembre-se do SPED. É isso mesmo que vocês ouviram. Agora tem uma situação que eu também preciso aqui mencionar para vocês, que é em relação ao período de apuração mensal, quando ele não se aplica ao IPI, quando ele for incidente, é claro, em relação àqueles produtos de procedência estrangeira, quando a gente está ali realizando uma importação, por exemplo. Por quê? Porque o período de apuração mensal, isso aqui é uma ressalva, isso aqui é uma exceção à apuração mensal. Por quê? Porque nem sempre o contribuinte poderá estar ali efetivando uma importação para que ele possa realizar uma apuração mensal. Então, já fica a dica para que você fique esperto em relação a essa questão. Agora, em relação aos prazos de recolhimento, já que nós fizemos um procedimento fiscal, que foi justamente a apuração do imposto, né? Nós vamos passar aí ao cumprimento de fato dessa obrigação tributária, que é principal, que é justamente o dever de pagar, né? Então, quando a gente fala sobre prazo de recolhimento, fica claro desde logo que o prazo, gente, ele sempre vai ser ali versando entre antes da saída do produto, da repartição que processar o despacho, nos casos de importação, tá? Ou até mesmo até o 10º dia do mês subsequente à ocorrência dos fatos geradores, quando a gente está ali com uma classificação no código 2402 da nossa TIP. Então já fica aí a dica para que você faça aí o download da tabela diretamente do site da Receita Federal, tá? Eu diria que é tão rápido quanto um piscar de olhos esse download. Então já fica aí o convite. Outra questão que também é um prazo para recolhimento é até o 25º dia
do mês subsequente, quando aí ocorrer um fato gerador dos demais produtos. Então já fica aí a dica relacionada à questão dos estabelecimentos que são equiparados à indústria e o propriamente dito as indústrias que não estão ali fabricando os produtos que são classificados ali no código 2402 da nossa TIP, tá? Agora, uma observação muito importante, toda vez que essas datas de vencimentos que eu mencionei aqui para vocês, 10º dia, tá? 25º e até mesmo antes da saída do produto daquela repartição ali que processa o despacho aduaneiro, no caso de importação, toda vez que essas datas ocorrerem em dias não úteis, é claro que para efeitos legais, e a Receita já menciona isso no próprio site, deverá haver o quê? Uma antecipação do prazo para o primeiro dia útil que vai anteceder. Então, já fica aí a dica, tá? Agora, notícia muito importante, que é sobre a suspensão do IPI, quando a gente trata sobre as MPs, os PINs, os MEIs que são adquiridos por empresas que são preponderantemente ali exportadoras. Então, já fica aí a dica para que você fique comigo, que eu vou te passar agora todas as situações ligadas à suspensão do IPI. E já que nós estamos falando sobre a suspensão do IPI, que é relativo sempre àquelas empresas que adquirem MPs ou PIs ou até mesmo as MEs, tá? Então, são essas empresas aí que são aquelas preponderantemente exportadoras, que é o termo que o fisco utiliza para essas empresas, tá? A título de uma informação geral para que você possa entender e compreender como funciona essa questão da suspensão do IPI, toda vez que ocorre a questão da saída do estabelecimento industrial com a suspensão do IPI referente a essas matérias-primas, tá? Desses produtos que são intermediários à produção ou até mesmo esses materiais de embalagens, tá? Que são adquiridos pelas pessoas jurídicas que são preponderantemente exportadoras. Então, desde logo aqui eu já falo para vocês que essas matérias-primas, que a gente chama de MPs, ou até mesmo esses produtos intermediários que a gente chama de PIs, ou até mesmo esses materiais de embalagens, essas MEs, né? Quando ocorre aí o desembaraço, elas são desembaraçadas com a suspensão do IPI. Por quê? Porque eles são importados diretamente por pessoas jurídicas que são ali uma figura reflexa a uma exportadora. Então já fica logo a dica aí relacionada a essa questão de ser ali uma pessoa jurídica ali preponderantemente exportadora. Agora, se você não entendeu o que isso significa, é justamente aquela empresa que possui ali uma receita bruta que é decorrente sempre da exportação para o exterior. Aí no ano calendário, imediatamente anterior àquela aquisição ali, tá? Sempre que houver uma superior, eu diria, né? Sempre que houver sido superior a 50% da receita bruta total das vendas ali sobre os bens e serviços daquele mesmo período, é que nós conseguimos ali identificar quais são essas empresas ali preponderantemente exportadoras. Por quê? Porque quando ocorre
superior elevação de alíquota, quando a gente fala aí que a alíquota foi superior a 50% ali dessa receita bruta total dessa empresa, né? A gente faz aí a exclusão dos impostos e as contribuições incidentes sobre a venda. Então já fica aí a dica relacionada a essa questão de quem deve solicitar essa suspensão do IPI. É sempre aquela pessoa jurídica que é preponderantemente exportadora, que está ali, que sofre ali um aumento que chega a ser superior a 50% da sua receita bruta total da venda dos bens e serviços daquele mesmo período dentro do ano calendário, não esqueça disso, tá? Sobre aí referente à receita de exportação para o exterior. Então, isso aí é uma pessoa jurídica que é consideravelmente preponderante exportadora para o fisco. Agora que você já sabe quem pode solicitar, é claro que você vai verificar e está muito curioso, deve estar curioso para saber como é que funciona essa concessão aí da suspensão do IPI. Gente, o direito a essa concessão ali da suspensão do IPI, ele sempre vai ficar condicionado a um registro prévio perante aí a Superintendência Regional da Receita Federal. Então, logo eu já destaco para vocês que existe sim uma obrigação tributária acessória que deve ser cumprida, tá, perante a Superintendência Regional da Receita Federal do domicílio, é claro, daquela matriz da pessoa jurídica. Logo aí, o advogado tributarista ele vai formalizar por meio de uma solicitação, tá, e que pode ser muito bem analisada através da Instrução Normativa número 948 de 2019. Tá bom? Então já fica aí a dica de leitura. Agora, em relação ao registro, gente, é muito importante. Quando a gente fala de suspensão do IPI, é claro que também tem uma obrigação tributária relacionada ao registro. Esse registro, gente, ele sempre vai produzir efeitos a partir da data da publicação da concessão ali daquele ato. Então já fica alerta. E ele será definitivo para todo aquele período em que existia ali a produção daqueles produtos ou daqueles bens e serviços, tá? Para que possa ali ser gozado todos os seus efeitos. Em relação à concessão do registro, eu já destaco que ele é feito por meio do ato declaratório executivo, tá? Logo, a gente tem aí uma publicação oficial no Diário da União e ele terá uma vigência automaticamente prorrogada para o ano calendário subsequente. Agora, lembre-se, isso não acontece se a pessoa jurídica comunicar sua desistência por não preencher as condições previstas para o enquadramento dela ser efetivamente considerada preponderantemente exportadora. Então, além de realizar o cumprimento da obrigação de fazer o pedido da concessão, fazer a solicitação, ela precisa comprovar que ela é uma pessoa jurídica preponderantemente exportadora. E ela vai fazer essa comprovação por meio de quê? Por meio da movimentação fiscal que, porventura, ela consiga aí comprovar através dos seus arquivos de XML do SPED, por exemplo, tá bom? Então já fica aí a dica sobre a exceção em relação à concessão do registro, tá bom? Agora, muito importante que eu destaco aqui para vocês, e eu já fixo aqui a questão do convite a você para fazer uma leitura em relação à legislação que se aplica ao IPI. O artigo 29, parágrafo 1º, inciso 2º da Lei número 10.637 de 2002, e os artigos 12 a 20 da Instrução Normativa da Receita Federal número 948 de 2019. Então aí, essa é a legislação que se aplica quando nós falamos sobre suspensão do IPI, tá? E é claro, sempre fique de olho na legislação do IPI, né? Que quando a gente fala sobre a lei propriamente dito do IPI, ela é muito
Ela é extensa, tá? Mas ela é autoexplicativa. Então já fica a dica de leitura para que você também possa conhecer um pouquinho sobre a legislação do IPI, que varia entre decretos e instruções normativas. Mas todo esse acesso você pode fazer muito rápido, de forma segura, no site da Receita Federal. Então, aí, quanto a IPI, é isso que nós temos a falar hoje para você. Eu te espero no próximo episódio, com a certeza de que sobre IPI nós aqui esmiuçamos todo o conteúdo para que você possa ter uma base. Quando falar sobre reforma tributária ao seu lado, eu tenho certeza que você vai destacar aqui o que você conferiu aqui no nosso episódio. Agora, e se bater dúvidas, é claro, faz aí a comunicação direta conosco através das nossas redes sociais, interage conosco, não deixa de interagir. Instagram, Facebook e nosso canal do Telegram, também com atualizações tributárias diariamente. Eu te espero no próximo episódio. E aqui eu me despeço, agradecendo pela sua excelente companhia pela qual você me proporcionou neste episódio. Te aguardo no próximo. Tchau!